eu sou Margot Azevedo e desde já eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre o projeto Chama para Dançar, Inclusão e Diversidade. Meu nome é Magda, eu sou da Vila dos Games. Eu sou Camila Macedo, eu fui a conteudista responsável pelo projeto Metamorfose. Olá, me chamo Manuel, eu sou psicólogo. Eu sou Felipe, um dos sócios fundadores da Vila dos Games. Olá, eu sou Valéria Barcelos, multiartista que reside na cidade de Porto Alegre. Dá pra perceber por esse cachecol, né? Tá muito frio aqui agora nesse momento. Eu trabalho há muitos anos já com o desenvolvimento de jogos. Na verdade, há mais de 20 anos. Hoje sou coordenadora pedagógica do programa de formação do Chama para Dançar. Na verdade, eu sou arquiteto de formação, mas já faz tempo isso. Mais de 21 anos criando games para a área de aprendizagem e tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto que é o Chama para Dançar e ter sido um dos autores do game Metamorfose. Esse projeto nasceu em 2016, a partir do momento que eu conheci uma figura que para mim foi um divisor de águas na minha vida, que foi Keila Simpson, presidente da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Naquele dia eu conheci uma realidade que eu era completamente alheia, que era a realidade da população de travestis e pessoas trans aqui no Brasil, e mais especificamente na minha cidade, aqui em Salvador. E naquele dia, conversando com Keila e entendendo a forma cruel como essas pessoas são tratadas, na verdade, são invisibilizadas, né? Suas existências são invisibilizadas. Eu me comprometi, naquele dia eu me comprometi, eu digo, não, peraí, eu sou uma pessoa que trabalha com RH, trabalho com gestão de pessoas, eu conheço várias empresas, eu posso ser uma ponte. Eu posso ser uma ponte de informação, eu posso ser uma ponte de conexão entre vagas e pessoas talentosas, que são pessoas trans, que são pessoas como todos nós. A gente nem tinha vaga para oferecer, mas a gente convocava as turmas para poder a gente conhecer, a gente se apresentar, a gente entender aquela realidade, entender quais eram as perspectivas profissionais daquelas pessoas, o que é que elas queriam, qual era o nível de escolaridade, e a partir daí a gente foi começando a se aproximar dessa população, né? Então eu comecei a me aproximar da academia, eu comecei a estudar bastante o tema, eu me aproximei da ANTRA, de Keila me apresentou a outras pessoas incríveis, né, como Simila Ha, Ailton Santos e tantos representantes dessa causa, Brasil afora, e a partir daí eu fui me capacitando e entendendo que eu precisava trabalhar com informação de qualidade, porque a gente sabe que o preconceito dentro das organizações e a discriminação, em sua, eu acho que assim, de uma forma assim muito significativa, acontecem por conta da falta de informação, da falta de conhecimento, né? É um tema que não é palatável para a maioria das pessoas. As pessoas não sabem o que é uma pessoa trans. A maioria não sabe o que é uma pessoa cis, né? E eu sou uma pessoa cis, né? Grande parte da população brasileira é de pessoas cis. Eu entrei nesse projeto quando ele era uma sementinha, né? E a gente começou a sonhar junto, a gente começou a entender como é que a gente ia conseguir chegar nas pessoas e nas mais diversas pessoas. A gente queria sensibilizar quem já está disposto a conversar sobre todos esses temas, sobre inclusão de todos os tipos, né? E também tocar pessoas que ainda não estão abertas a isso, né? A gente sabe que tem muita gente que ainda tem que quebrar muitas barreiras até poder falar sobre todos esses temas. E a gente queria atingir todas essas pessoas, né? Porque a gente acha que é muito, muito, muito importante que a gente fale sobre isso para que todos entendam, né? Que não tem nada de diferente, não tem por que a gente segregar tanto. Que ferramenta é que a gente vai desenvolver para poder conversar com as empresas? E aí eu comecei a fazer entrevistas empíricas com meus clientes, né, sobre o tema, e ninguém, não, Marco, é o seguinte, né, não, assim, se a gente fala de gay, tem até um gay ali na logística, né, tem uma lésbica ali no operacional, sabe, mas tipo assim, tá bom, sabe o chaveirinho? Já tem um gay aqui na empresa, tá ótimo. E aí, chamei um grande amigo e uma grande empresa, que é a Vila dos Games, Felipe Vila. Lipe, topa esse desafio, vamos desenvolver uma ferramenta que informe, que faça as empresas refletirem, que a gente possa jogar esse game com todos os níveis hierárquicos, do chão de fábrica até a mais alta direção, presidência, e vamos contaminar essas pessoas com informações de qualidade, vamos fazer com que elas reflitam sobre isso, né? Quando ela nos procurou, de verdade o meu olho do Felipe já começou a brilhar, porque se tem alguma coisa que a gente quer cada vez mais trabalhar, é com projetos de impacto social e que possam efetivamente fazer mudanças na sociedade. O convite da Margot
foi muito bem recebido, né? Adoro as ideias da Margot e ela sempre se envolve em coisas muito inspiradoras. E pra gente aqui na Vila, faz todo sentido pensar que os games podem contribuir para melhorar as relações, para transformar, né, como que a gente age no mundo, quais são os nossos modos de se conectar, né, com outros seres humanos. Principalmente quando a gente pensa em jogos cooperativos, né, que é um dos nossos DNAs aqui na Vila dos Games. E acho que essa provocação de como que a gente pode usar uma experiência, né, de interação, de jogo, de troca e de diálogo para tocar nesse tema tão importante, né, a diversidade e a inclusão, e especificamente desse público, né, de pessoas trans, isso já me tocou logo de cara, e também pelo desafio, né? Acho que, sem dúvida, é um dos projetos mais desafiadores, né, que eu já participei. Como conseguir criar uma experiência equilibrada para poder levar esse tema de uma forma leve e divertida, mas também sem ser leviano, sem ser superficial ou sem fazer caricatura desse universo, que é sempre muito perigoso, né? Sempre um risco. A gente acredita que quando eu vivencio alguma coisa, quando eu experimento alguma coisa, quando eu consigo me colocar na pele das pessoas, dos personagens, quando eu estou envolvido naquela energia do game, quando eu fico engajada, quando eu estou efetivamente ali, naquele presente, isso consegue suscitar em mim, em quem está jogando, sentimentos muito diferentes de ouvir uma palestra, de assistir um vídeo, de ouvir um podcast. Por quê? Porque aí eu estou totalmente imersa, estou totalmente entregue naquela experiência. As empresas até estão tratando de diversidade, é uma pauta já, né, extremamente importante que está aí na mesa das empresas que de fato estão antenadas com o que está acontecendo no mundo e com a necessidade de se falar de pessoas, de inclusão e etc. Mas esse tema específico, né, pessoas trans e travestis, ele está na rabeira, como a gente diz aqui no Nordeste, né? A gente já encontra várias ações relacionadas à questão de etnia, de raça. A gente já encontra várias ações em relação a gênero, mas falando mais em mulher, né? A gente encontra alguma coisa geracional, a gente já tem lei para PCDs, mas em relação a pessoas trans e travestis, não. É um assunto que não se quer falar, é um assunto cheio de tabus. E quando eu consigo me conectar com o storytelling, com os personagens, que é uma coisa que não acontece numa palestra, por exemplo, eu consigo vivenciar e sentir na pele o que eles sentiriam. E isso me transmite emoção que é necessária para que o engajamento não só se aprofunde, mas com que eu consiga levar as pessoas a um grau de reflexão que provavelmente elas não teriam numa palestra. Que poderiam ser outras coisas, sim, poderiam. Mas eu acho que quando a gente pensa numa experiência imersiva, né, como um game, onde você tem a possibilidade de usar o storytelling, recursos de design, recursos de facilitação, aproveitar o próprio grupo e o círculo de confiança que se cria, né, para se gerar aprendizagem, troca e reflexão, esse ambiente ele tem um potencial muito grande para tocar mais fundo e principalmente para que as pessoas possam se abrir para novas ideias, para novas percepções, para novos olhares. Seria inválido escrever sobre os personagens trans sem consultar essas pessoas, né? É uma frase muito comum depois que eu comecei a realmente adentrar, a ter contato com essas pessoas, conversar com elas, fazer reuniões frequentes, ouvir o que elas têm a dizer. É muito comum ser dito, nada para as pessoas trans sem as pessoas trans. Seria muito ruim se a gente quisesse chegar com o jogo sem ouvir ninguém, né? Então a gente ouviu muitas histórias, muitas vozes, muitas violências, muitas exclusões, abandonos da família. Em julho de 2019, Felipe veio aqui para Bahia e nós reunimos um monte de empresas, convidamos também vários representantes da população trans, inclusive Keila Simpson, Simi Lahá, Ailton Santos, que é doutor na área de gênero. Nos reunimos no dia 19 de julho de 2019, no Casarão da Diversidade, em pleno Pelourinho, aqui em Salvador. E foi um encontro extraordinário. Foi um encontro onde a gente pôde ouvir as empresas e ouvir a população trans, né? Representantes de um e de outro, né? Qual é o entrave para poder, empresas, qual é o entrave para poder a gente contratar e manter pessoas trans no nosso quadro? Pessoas trans, quais são os seus desafios em relação ao mercado de trabalho?
Quando a gente pensa em usar games para aprendizagem e principalmente para sensibilização de alguns temas como esse, é importante entender que o game oferece alguns recursos muito importantes. Acho que o primeiro é que ele é aprendizagem ativa na veia, né? Ele não só convida as pessoas a serem protagonistas da própria aprendizagem, mas ele quase que obriga as pessoas a realmente se jogar e a participar, né? Não tem como estar num ambiente de jogo, de desafio, seja de competição ou de cooperação, que é o que a gente mais gosta, e não se envolver e não contribuir com o atingimento dessa meta, desse objetivo, né, dentro dessa experiência, desse universo. Então isso em si já faz toda a diferença de pensar uma aprendizagem ativa. E acho que outra coisa que o jogo também traz é essa possibilidade multimídia, né, de você ter o storytelling, o visual, o design, o som, o próprio gameplay, as regras do jogo, tudo isso é muito envolvente, né? Você consegue trabalhar com vários estímulos e também fazer com que pessoas que têm preferências diferentes consigam se conectar de alguma forma com essa experiência, ou de muitas formas com essas experiências de aprendizagem. O jogo é sobre pessoas trans e a gente tinha muito receio de que, se expusesse isso logo no começo do jogo, a gente acabasse provocando efetivamente algumas reações e as pessoas acabassem não entrando naquela energia que a gente queria. No início do processo criativo, a gente tinha muitas preocupações. Acho que as principais delas eram, de um lado, como que a gente fala a sério desse tema com a gravidade, a importância, o respeito que o tema merece e que essas pessoas merecem, sem ser caricato demais, né, quando a gente pensa em usar personagem, em criar storytelling. E do outro lado, como que a gente consegue ser realista sem chocar as pessoas, não porque a gente não queira chocar as pessoas, mas sem afastar as pessoas da experiência pelo choque. Porque a gente também entendia que se a pessoa não vivesse a experiência completa do jogo, né, e da reflexão, ela não ia ser tocada e sensibilizada para aquilo que a gente queria, né, que é se abrir para esse fato tão óbvio, né, mas tão difícil de entender, que todo mundo é gente, não importa de que cor que você é, a sua origem ou a sua preferência, né, sexual, ou como que você se identifica, né, com que gênero que você se identifica. Então, como equilibrar esses dois pontos, né, de levar o assunto com a densidade necessária e, ao mesmo tempo, como ser sutil nessa abordagem para não afastar as pessoas nesse primeiro momento, foi, acho que, o principal desafio do projeto. E aí a gente entendeu que a gente ia conseguir quebrar essa barreira realmente atingindo os sentimentos, né? E aí a gente começou a pensar como que a gente conseguiria nos colocar em contato com os nossos sentimentos durante o jogo. Uma das inspirações no começo do projeto foi Lost, a série, que tem uma coisa bem interessante dos personagens, que você é apresentado aos personagens e ao longo da série você vai ressignificando a história dos personagens, porque você vai descobrindo novas coisas sobre eles, naqueles flashbacks. Mas o que a gente entendeu era que para abordar esse assunto de uma maneira leve e descontraída para todas as pessoas, a gente precisava fazer isso sem que elas percebessem. No começo da experiência, as pessoas não sabem que estamos falando de pessoas trans. Elas só sabem que elas têm que enviar pessoas para cumprir certas missões e que essas pessoas reúnem as competências necessárias para serem bem-sucedidas. Mas que quando elas escolhem alguns personagens determinados, esses personagens não conseguem convencer as pessoas que elas vão procurar e não conseguem ter êxito nas suas missões. A gente precisava ir entrando no assunto de mansinho, sem que ficasse claro, para não ficar um climão, para atingir até as pessoas que talvez não estejam abertas ainda para falar sobre esse tema, né? Para pessoas que ainda talvez não validem essas vidas. Infelizmente isso ainda é muito comum, né? E a gente precisa atingir essas pessoas, principalmente essas pessoas, na verdade, né? Para que essa realidade realmente mude. E aí a gente entendeu que a gente conseguiria, de certa forma, em alguma medida, tocar as pessoas se a gente começasse a desenvolver sentimentos ali. Esse recurso a gente descobriu, né, no processo de construção, que fazia com que os jogadores ficassem curiosos, por um lado, de continuar jogando e conhecendo as histórias, e que fossem entendendo aos poucos
a história desses personagens e por que a comunidade, a sociedade, as pessoas com as quais esses personagens interagiam tinham as reações, né, que a gente ia apresentando para os jogadores. Então, no começo tudo parece muito estranho, porque quando você olha o personagem e olha as reações que as pessoas têm a ele, você não entende o porquê que aquele personagem está sendo impedido de colocar sua competência em ação, impedido de acessar um lugar, né, ou está sofrendo uma violência gratuita. E ao longo do jogo você vai entendendo que o buraco é mais embaixo, né, que tem histórias desse personagem e que determinam, né, como que a sociedade interage com ele, né, que são marcadores sociais muito fortes, né, e que são muito mais vistos do que as próprias competências e talentos desses personagens. E aí a gente entendeu que a gente precisaria de histórias. Histórias de um lugar onde eu cresci, a história de um lugar onde eu tô indo morar, a história das pessoas que estão ali comigo, né? Nesse caso dos vizinhos. As pessoas ao longo do jogo se sentem conectadas com as histórias dos personagens, se sentem indignadas, e essa indignação, na nossa percepção, na minha percepção especificamente, é o que faz com que as pessoas se conectem. A gente precisa falar de pessoas e da condição humana, né? Porque ser trans ou ser cis é uma condição humana, ou ser não binário, né? Nós somos assim. Porque as pessoas também, em algum momento da sua vida, se sentiram com competência, com condições de assumir algum trabalho, e outras pessoas não consideraram que elas tinham condições de. Então, isso é alguma coisa que é comum ao ser humano e comum às pessoas que de alguma forma participam desse game, independente de serem trans ou não serem trans. De alguma forma na vida, em algum momento eu acreditei que tinha condições de e não fui bem aceita ou não fui bem interpretada. Isso gerou em mim um sentimento de injustiça. E esse sentimento de injustiça é o que faz com que as pessoas acordem para perceber que existem diferenças e que as diferenças têm que ser acolhidas e não desprezadas ou deixadas de lado. Olá, eu sou José Soares, analista técnico aqui no Sebrae do Bahia. Trabalho na área de inovação, trabalho também com startups e negócios de impacto socioambiental. E estou aqui para falar um pouco da minha experiência vivenciando o jogo Metamorfose, né? O game Metamorfose, desenvolvido aí pela equipe do Chama Pra Dançar, que tem um projeto lindo, incrível, que eu sou super fã, sou super entusiasta, porque é um projeto de inclusão e empregabilidade para pessoas trans. Um game muito bonito do ponto de vista visual mesmo. O roteiro é envolvente e é uma experiência que eu acredito que ela vai ser um pontapé inicial muito interessante para ser implementado nas empresas que querem começar a trabalhar com uma pegada de diversidade, incluindo uma diversidade num contexto mais amplo, né? Então eu acho que é um game bastante lúdico, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Estou no momento também buscando trazer essa experiência para dentro do Sebrae, para mostrar, né, na unidade de pessoas, porque eu acredito muito no potencial, muito no poder que ações como essa, que projetos como esses, como Chama Pra Dançar, podem causar na vida do seu público-alvo, que aqui, nesse caso bem específico, são as pessoas trans que estão à margem, né, do segmento empresarial. Então, assim, eu avalio muito bem, sou muito fã de toda a equipe, que é uma equipe multidisciplinar, uma turma bastante competente, e eu tenho certeza absoluta que é questão de tempo para esse game estar espalhado por todo o Brasil e, por que não, no mundo inteiro. Esse jogo, em especial, ele tem um pouco cara de RPG, porque tem personagens, tem histórias dos personagens que não são conhecidas dos jogadores no início, e o mestre de jogo, né, o facilitador, a facilitadora, como a gente chama, ele tem os roteiros na mão, mas ao mesmo tempo ele navega nesses roteiros com alguma liberdade criativa também, de construindo essas histórias junto com os jogadores. A gente tem 7 personagens, que cada um tem, né, um perfil bem desenhado, tem as suas feições que foram muito bem ilustradas depois. Eu sou apaixonada de verdade por esse projeto. Tati tem 28 anos, professora por amor e por saber que uma realidade só pode ser verdadeiramente mudada por meio da educação. Ativista em algumas causas, mostra para seus alunos que podem mudar realidades com esforço. O maior orgulho da sua vida é ser a primeira professora trans da cidade. Ela planeja algo
busca informação, encontra forças dentro de si e realiza. E aí, quando a gente começa a entrar nessa criação dos personagens, a gente percebe que a gente não tem como imaginar, né? Criar uma persona como a gente faz com qualquer outro treinamento. Não tem como a gente pensar, poxa, que desafios essa pessoa trans vive. Eu aqui, no meu lugar de mulher cis. Eu não consigo imaginar. A Metamorfose nasceu, assim, da verdade, sabe? Inclusive os personagens do jogo, né? São 7 personagens incríveis. São personagens baseados em fatos, em pessoas reais aqui de Salvador, né? Nesse momento, a gente já tinha alguns colaboradores trans dentro da nossa equipe. E nessa época, João Hugo e Selena Ramos foram as pessoas que nos brifaram com perfis reais aqui de Salvador, para que Camila, que é a conteudista do nosso game, pudesse desenvolver os personagens. A cada vez que eu lia os registros que eu tinha feito dessas conversas, eu tentava conectar aquela vulnerabilidade, aquele sentimento, com alguma vulnerabilidade minha e algum sentimento meu. E isso foi fazendo com que eu mudasse completamente a visão na hora de escrever esses personagens. E isso foi dando uma conexão para o jogo muito diferente. O nosso projeto, de maneira geral, ele busca muito essa conexão. A gente quer muito se conectar com toda a população trans. Cadu tem 16 anos, jovem sonhador que está buscando se encontrar, fazendo amigos, conhecendo lugares, explorando a tecnologia. Sua mãe foi a primeira que o acolheu. A internet, de certa forma, foi a segunda. Sabe que quer trabalhar por um propósito. Criar oportunidades iguais para todos. Já percebeu que muitas vezes oportunidades estão escassas e tenta usar a internet para mudar essa realidade. Esses personagens me ensinaram que quando você consegue se conectar com as vulnerabilidades dessas pessoas de alguma maneira, você consegue entender se alguma delas talvez seja grossa com você, porque quantas vezes as pessoas não são grossas com elas? A gente está falando de cerca de 4 milhões de brasileiros que são pessoas trans, né? E que precisam ser enxergados, precisam ser reconhecidos, precisam ser valorizados. Olha, pessoal, eu preciso conversar para vocês que quando eu comecei nesse projeto, eu pouco conhecia das pessoas trans e desse universo. Porque assim, na minha cabeça, que ainda era, e eu estou, à medida que vai passando o tempo, tentando deixar de ser tão binária, na minha cabeça era assim. Se a pessoa tinha nascido, teoricamente, sendo homem, e se era trans, ela queria ser conhecida como mulher. E à medida que a gente foi se aprofundando no projeto, que eu fui conhecendo os personagens do projeto, porque as pessoas todas que aparecem nessa nossa história são pessoas da vida real, da comunidade trans. E aí que eu comecei a descobrir que não é porque a pessoa nasceu de repente com um corpo de homem e se sente como mulher, que ela quer ser vista com cara de mulher, com corpo de mulher. Ela tem outras opções, ela tem outras formas de se apresentar para a sociedade. Coisa que para mim, de verdade, eu não conhecia. E aí eu fui entendendo que tem tantas questões que permeiam essas pessoas, elas são cobradas para ter uma passabilidade, mas nem todos querem, né, parecer uma mulher cis ou um homem cis, às vezes não querem. Então, esses personagens que aparecem no nosso jogo, eles são dos mais diversos matizes, porque são calcados em personagens reais e que se apresentam de formas diferentes, com anseios diferentes, com passados diferentes, com desejos diferentes, com fisionomias diferentes hoje em dia e com futuros que querem que sejam diferentes. Sarita tem 62 anos, a tia do picolé, conhecida por todas as crianças do bairro. Vive com um sorriso, tentando acolher cada um que chega ali. Cada cliente é mais do que os R$2 que pagará. É uma oportunidade de troca, de acolhimento, de fortalecimento. Depois de tantas dificuldades que já passou, hoje tenta ajudar as pessoas. Conscientizar os jovens, trazendo informação. Hoje, quando eu vejo a metamorfose acontecer, eu vejo as pessoas trans se identificando e falando, poxa, isso é de verdade, isso me ajuda, isso melhora a minha vida, eu sinto muito orgulho. E eu sinto que a gente está plantando, a gente está começando para que essas vidas, essas vozes sejam ouvidas, sejam válidas, tenham lugar. Eu sou psicólogo, sou homem trans, fui convidado para fazer parte do programa Chama Pra Dançar e hoje
faço parte de um processo interno para ser facilitador do game Metamorfose. O game é uma experiência muito boa para mim, tanto no âmbito profissional como pessoal. Estar em contato com tecnologia, que para mim era algo bem distante, está sendo muito bacana. E o game é lindo, o propósito do game é lindo, então está sendo muito bacana fazer parte. A gente pensou no storytelling, primeiro que todo mundo pudesse se conectar, né? Que diferentes públicos pudessem se conectar. E que fosse um storytelling de alguma coisa que precisa ser produzida, executada, feita, ou seja, um tipo de storytelling que criasse um ambiente de sucesso ou de falha, um ambiente onde se tem que experimentar caminhos e que se pode ter sucesso ou que se pode ter insucesso. O que será que vai ser? Será que vai ser uma startup? Será que é uma empresa? Será que é um comércio? Será que é uma indústria? Será que é uma escola? E no fim, a gente acabou escolhendo uma praça. E aí a gente chegou na praça, esse lugar público, semidecadente, que tem alguma memória afetiva e que todo mundo, em qualquer lugar do Brasil, não importa em que cidade, e se num bairro rico ou pobre, tem essa relação com algum espaço público, né, que não foi muito bem cuidado e que é uma coisa que você tem vontade de cuidar, mas ao mesmo tempo depende da comunidade. Um lugar que pode ter sido a praça da minha infância, pode ter sido a praça de onde eu tô indo morar porque eu tô mudando de vida, pode ter sido a praça onde eu passei a minha vida inteirinha e agora que eu tô no fim da vida, tô vivendo essas coisas. Então todo mundo de alguma maneira consegue se conectar com alguma lembrança de algum lugar que morou e que se conecte com essa praça. Então a gente começa a entrar nos sentimentos por aí. Nosso bairro sempre foi ativo, cheio de gente, de ideias e de trocas. Aproveitávamos cada lugar que tínhamos por aqui para interagir e aproximar a nossa comunidade. Mas a verdade é que, atualmente, estamos com cada vez menos espaços de troca. Há alguns anos havia uma praça aqui no bairro. Ela era nossa marca. Era o lugar de brincadeiras, encontros de moradores, feiras, quermesses. Acolhia a todos nós. Mas com o tempo ela foi sendo maltratada. Seu rio ficou poluído, suas árvores sem poda e seu parque quebrado. Isso maltratou o nosso bairro também. Perdemos um pouco da nossa identidade. Nosso bairro hoje não tem brilho e isso reflete nas pessoas. Precisamos recuperar a nossa praça. Criamos um grupo de voluntários dispostos a transformar essa realidade. E agora, convidamos vocês para se juntar ao nosso grupo. Nosso desafio é cumprir diferentes missões para revitalizar e ocupar a nossa praça, devolvendo brilho às pessoas e recuperando um dos locais mais ricos que temos por aqui. Vocês precisam escolher cuidadosamente quem enviar em cada missão, pois essa decisão pode ser um fator determinante para cumprir nossas metas e realizar o nosso sonho. Boa sorte e vamos juntos transformar! Todo mundo na vida já se deparou com um lugar, um cantinho da sua infância, do seu momento atual, que foi bonito, que foi exuberante, que foi lindo, que acolhia as pessoas, que era um ponto de encontro, que as pessoas se encontravam, que as pessoas se reuniam, que as pessoas confraternizavam e que de repente esse lugar acabou se deteriorando, acabou se perdendo, acabou ficando feio, acabou ficando pobre, acabou ficando esquecido. Então a gente entendeu que reconstituir uma praça era alguma coisa que falava ao coração de todo mundo. O Metamorfose é um jogo que mexe, não tem como você sair incólume do jogo, sabe? Você sai tocado, toca o coração, toca a cabeça. Eu lembro da Camila pegando leve demais nas histórias dos personagens, porque são muito duras as histórias, né? E quando a gente começa a escrever para virar desafio de jogo, a gente se sente meio cruel, meio sacana, né? Foi um desafio para cá conseguir escrever as histórias no tom que a gente precisava. A gente precisou testar o jogo muitas vezes, porque eu sempre pegava muito leve. Sempre criava os conteúdos tentando amenizar essa violência, tentando fingir com que ela não existisse, maquiar de alguma maneira. Inconscientemente, claro.
né? Pensando, não, tô sendo agressiva, tô sendo... E não tô, porque eu tava maquiando, eu tava usando essa minha estrutura cisgênero, né? Que acho que todos estamos inseridos e a gente tem que ir quebrando aos poucos. E aí eu fui entendendo ao longo dos testes onde a gente não conseguia chocar as pessoas convidadas, que ainda eram pessoas muito próximas para dar opinião mesmo, a gente não conseguia chocar, a gente não conseguia causar incômodo. E aí a gente se questionou, falou, poxa, será que a gente não vai conseguir? Né? Será que é a ideia do jogo mesmo? Aí entendemos que não, que faltava retratar a realidade ali para que desse certo. A gente não quer com o game apontar o dedo para ninguém e falar, você é preconceituoso. Esquece, não é isso. O que a gente quer é que as pessoas reflitam, que as pessoas sintam. E quando as pessoas se sentem injustiçadas de alguma forma por ficar na pele dos personagens, conseguem, nem que seja um pouquinho, se colocar no lugar das pessoas trans. Mas isso é possível porque é uma experiência imersiva, uma experiência gamificada. Porque se fosse um treinamento usual, um treinamento normal, isso com certeza não aconteceria. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, estou aqui para compartilhar com vocês como foi minha experiência no jogo Metamorfose da Vila dos Games e do Chama Pra Dançar. Eu sou um dos idealizadores do Transconvida, que é um projeto social de capacitação para mulheres trans aqui em São Paulo. Então, por conta do Transconvida, eu já tenho uma ideia de toda a invisibilidade da comunidade trans, principalmente das mulheres trans. E por que eu estou falando isso? Quando eu fui convidado para jogar o Metamorfose, eu achei que seria uma coisa meio óbvia. E eu imaginei que seria mais um espectador do que um jogador, para deixar outras pessoas terem até a oportunidade de descobrir as realidades da população trans, que era o que eu esperava que teria no jogo. Então, por estar no Transconvida, eu acreditei que eu teria uma vantagem no jogo, vamos dizer assim. Pois bem, lê do engano. Quando eu menos percebi aquela obviedade do jogo, ela realmente acontece, mas o óbvio não existe numa realidade trans. O óbvio é um privilégio. E quando eu menos percebi, eu já estava dando palpite, justificando as escolhas. Porque o jogo ele te envolve de uma tal maneira que você vai criando uma ligação com cada personagem. Eles têm uma história inicial que é muito bem elaborada. E cada passo do jogo você conhece mais ainda e se apega mais ainda a cada personagem do Metamorfose. E principalmente o jogo ele te leva a refletir, ele te surpreende, né? Foi uma experiência muito legal, me impactou demais, muito mesmo assim. Além do próprio debate do tema com muitas pessoas ao mesmo tempo, cada um com uma forma de pensar, mas todos têm um objetivo dentro do jogo. Então você aprende se divertindo, você aprende debatendo, você aprende vendo com pessoas. E o mais incrível foi que tudo isso foi feito online, cada um em sua casa, escritório, mas essa dinâmica do jogo e os facilitadores foram tão impecáveis, parecia que nós todos estávamos juntos no mesmo local, numa sala, num auditório. Então foi muito boa a experiência, com toda certeza Metamorfose mudou minha vida, colaborou demais para os meus conhecimentos de construção. Eu saí um Felipe diferente. Quem jogar, eu sei que também vai se surpreender e vai aprender demais. A gente tem pessoas trans incríveis na nossa equipe. Elas contam a história delas, elas colocam esses sentimentos na vida real pra gente. Essa inclusão tá começando a acontecer. Se você tá pensando aí, vocês que estão assistindo aqui, tá pensando, meu Deus, mas quem é essa pessoa? Tenho certeza que se eu disser assim pra vocês. Nosso bairro sempre foi ativo, cheio de gente, de ideias e de trocas. Aproveitávamos cada lugar que tínhamos para interagir e aproximar nossa comunidade. Vocês vão saber que eu sou a locutora do game Metamorfose. E foi um prazer, uma honra gigante poder fazer parte desse projeto tão bonito e tão respeitoso. Eu não gosto nem de usar mais a palavra inclusivo, né? Eu acho que a gente já passou desse lugar da inclusão e tem que pensar no respeito, tem que pensar na contemporaneidade, não é nem no moderno, né? No que é contemporâneo. Estamos em 2021. Eu gosto sempre de exemplificar esse convite que veio tão lindamente, esse projeto ainda mais lindo, com uma série chamada Pose. É uma série protagonizada por pessoas trans, assim como eu, sou uma mulher trans,
que todas as protagonistas e o elenco principal, todo o elenco, na verdade, quase todo o elenco, boa parte do elenco e do povo que trabalha também atrás das câmeras, são pessoas trans. E quando esse sucesso, porque foi um sucesso, é um sucesso ainda, acabou agora na segunda temporada, segunda e última, quando esse sucesso veio pro Brasil, apesar de toda a comoção, dessa inclusão, desse respeito às pessoas trans na tela, ele foi dublado por pessoas cisgêneras, né? Ou seja, perdeu muito da representatividade ali e muito desse respeito. Perdeu-se também uma oportunidade gigantesca de sim aproximar-se dessa parte da população e sim nos colocar no protagonismo que nos é devido. Quando a gente fala desse game, né, que eu fui a pessoa a locutora desse game, eu penso exatamente nesse respeito, não gosto de usar essa palavra de novo, vou falar, né, nessa inclusão, mas é a palavra que temos que usar no momento, né, mas esse respeito de pensar nessas pessoas, na nossa comunidade trans, como pessoas ativas ao trabalho, que fazem as suas coisas, que estão aqui, que só querem estar aqui junto com todo mundo. Então, muito obrigada, foi um prazer gigantesco, espero que vocês apreciem. E agora vocês sabem de quem é a cara da pessoa que faz a locução lá de abertura do game. O Chama Pra Dançar, na verdade, ele é um conjunto de soluções, né? É um conjunto de soluções integradas dentro de uma abordagem sistêmica para poder tratar do tema da transgeneridade no mercado de trabalho. E o nosso grande objetivo é mudar um contexto tão cruel que envolve as pessoas trans. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas cerca de 90% das pessoas trans, mais especificamente mulheres trans e travestis, estão no mercado do sexo. E pior do que isso, né? Tem a prostituição como única opção de trabalho. E vale aqui lembrar que a gente não tem absolutamente nada contra a prostituição. É um trabalho legítimo e que vem viabilizando a vida de milhares de pessoas trans. Mas essa não pode ser a única opção, né? Porque se a única opção de sobreviver é a gente aprisionar socialmente essas pessoas. Elas só servem para isso e acabou. É isso que a gente quer mudar, né? Pessoas trans e travestis são pessoas como nós, com qualquer pessoa, né? Com talentos, com gaps, com coisas a desenvolver, com muito a contribuir e que precisam de oportunidade de estudo, inclusive. Um outro dado alarmante é que 82% das pessoas trans abandonam a escola. E abandonam por quê? E outra, viu, gente? Em média aos 13, 14 anos de idade. Né? O que é muito cruel. A gente está falando de uma criança que não consegue levar o estudo por conta de bullying, de assédio e de agressões que sofre no ambiente escolar, transformando aquela experiência em algo que é impossível de aguentar, e abandonam. Muitas também são postas para fora de casa, né? Porque as famílias não entendem, as famílias não aceitam. E essas pessoas, portanto, sem escolaridade, sem família, quem é que vai acolher na rua uma criança de 14, 15 anos? É o mercado do sexo. E essa criança vai para o mercado do sexo. E ela consegue viabilizar a sua vida, ela consegue sobreviver. E ela chega na idade adulta, sem escolaridade, com a longa trajetória de prostituição, sem apoio familiar, e que condição de competitividade essa pessoa tem para entrar no mercado formal, não é? Então é essa situação que a gente tem o propósito de contribuir para mudar. E a gente entende, e a partir de toda essa nossa pesquisa, nossa aproximação, que a gente pode mudar isso a partir de dois caminhos muito claros. A educação. A gente precisa ajudar pessoas trans e travestis que desejam voltar para a escola a terem um ambiente seguro, onde elas possam estudar, onde elas possam ser apoiadas e concluir o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, e a partir daí sonham com o que quiser. Se quiserem ir para a universidade, se quiserem montar seus negócios, mas que essas pessoas possam ter, ao mínimo, né, no mínimo, o ensino formal obrigatório, porque a gente sabe que isso é uma condição que limita muito a empregabilidade, tanto para pessoas trans quanto para pessoas cis, que dirá para pessoas trans, não é verdade? Então, os dois caminhos. Bem, a gente precisa resgatar, a gente precisa ajudar essas pessoas a voltarem para a escola, volto a dizer, dentro de um ambiente seguro, onde elas não vão sofrer bullying nem assédio, onde elas vão ter uma estrutura formada para atendê-las em suas necessidades específicas. Eu acho que esse projeto é muito relevante, muito importante para o mundo. E eu me conecto com ele muito por esse propósito de impacto. Eu acredito, como a Jane aqui atrás também acredita, a Jane McGonigal, né?
que se a gente puder usar toda essa energia criativa, né, que os jogos motivam a gente a trazer à tona, para de fato transformar realidades através das pessoas, através da sensibilização, de engajar as pessoas com causas que realmente importam, eu acredito que a gente consegue fazer muita mudança. E aí, gente, a gente foi estruturando o projeto em eixos de trabalho, né? Então a gente estruturou em 4 eixos, que é o que a gente chama dessa abordagem sistêmica. O eixo 1 é, portanto, são uma série de serviços voltados para as empresas e instituições. O principal deles é o Game Metamorfose, que alguns de vocês já devem conhecer ou vai conhecer em breve, porque é uma experiência única e muito rica. Então a gente tem um Game Metamorfose, a gente tem recrutamento e seleção especializados, palestras, workshops, onboarding, né? Que é a gente acompanhar todo esse processo de recrutamento e seleção dentro das empresas para que aquela seleção de uma pessoa trans realmente fique, né? Que ela funcione. Então esse é o eixo 1. O eixo 2 é um eixo que tem 2 ações principais. Um é esse programa de formação que eu contei para vocês, né? Para a gente ajudar essas pessoas a resgatarem essa escolaridade e a partir daí a gente dá apoio para o empreendedorismo, para encaminhar para a universidade. E a gente está construindo um portal também incrível, que é um portal de serviços, onde a gente também vai ter um banco de dados e de currículos de pessoas trans e travestis, e empresas vão divulgar vagas específicas para essa população. O eixo 3 é um game que a gente ainda não teve condição de desenvolver, porque a gente precisa ajudar esses ambientes a, de fato, serem ambientes mais inclusivos, né? E que as escolas e instituições de ensino possam tratar melhor e acolher as diferenças dos seus alunos, famílias e seus funcionários também, né? Suas crianças e adolescentes trans. E o eixo 4, que são uma série de ações que vão acontecer aí em São Paulo, em Salvador, e a gente sonha em acontecer no Brasil todo. São uma série de ações voltadas para a sociedade civil, ou seja, para o público em geral, onde a gente vai tocar nesse tema. Então tem Museu da Diversidade, tem podcast, tem livro, tem um evento de rodas de conversas, onde a gente vai falar sobre vários temas relacionados à transgeneridade. E a gente vai divulgar, claro que a gente planejou tudo isso, a maioria para ser presencial, mas a gente já deu uma pivotada, já colocamos tudo no digital, no virtual, como o Metamorfose, por exemplo, e a gente já está começando a fazer um monte de coisa aí no virtual, no ambiente virtual. Então, esse é o Chama Pra Dançar. Para mim, o Metamorfose é uma das coisas mais legais que eu fiz nos últimos tempos, porque ele toca de fato as pessoas, né? Tanto dentro das empresas como nessa outra ponta que é quem está precisando ser visto, ouvido e incluído de fato. A gente quer trazer nossa contribuição para que a gente possa deixar o mundo melhor do que quando a gente chama aqui. Se quiserem contribuir, se quiserem trabalhar junto com a gente, olha, tem um mundo de oportunidade para a gente impactar e transformar a vida dessas pessoas. Então, muito obrigada por esse espaço. Tchau! Eu espero que essa parceria cresça e que a gente esteja junto aí durante longos anos. E eu espero muito que a sua empresa e você possam estar juntos nessa, com a gente, para chamar todo mundo para dançar. Um beijo gigantesco. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite, pelo respeito, por acreditar no meu trabalho e até. Tchau. E convido vocês para vir dançar com a gente. Afinal, diversidade é chamar para festa. E inclusão é chamar para dançar.